Olá, meus amados, estamos de volta aqui no nosso devocional do Caminho da Adoração e é um prazer te receber aqui nesse dia maravilhoso que o Senhor fez. Portanto, vamos nos alegrar na obra grandiosa que o Senhor tem deixado para nós desfrutarmos. Então, seja grato a Deus pelo dia, seja grato a Deus pela oportunidade que Ele te concede. Eu sou Mateus Lima, todos os dias estamos aqui, buscando o entendimento e a sabedoria que vem da parte do Senhor, para que Ele nos mostre aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos realizar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já convido você a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo daquilo que é apresentado aqui, certo? Também peço a você para que não se esqueça do seu devocional. Faça o seu devocional, tenha aquele seu momento com Deus, isso é muito importante. Não se apoie só naquilo que você está vendo e ouvindo, mas faça o seu devocional, o seu secreto com o Senhor. E também acesse o link na descrição, que está aqui nesse vídeo. Você vai encontrar aí as redes sociais e lá você vai conhecer um pouco mais aí do meu serviço, do meu trabalho. Tá certo, pessoal? Vamos à mensagem de hoje, que está aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, no verso 3. É uma conversa de Salomão, aqui contando o enredo aqui da história, o contexto dessa história. Salomão, ele herda do seu pai o dever de construir o templo, ou seja, a casa de Deus em Jerusalém. Então, ele vai se preparando, Davi deixou o tesouro do reino lotado, abarrotado de riqueza para que ele pudesse fazer essa casa. E aí Salomão, ele tem uma conversa com uma aliança que o seu pai tinha, mantinha essa aliança com o rei de Tiro, aqui Irão, na história. E aqui no versículo 3 em diante diz assim: Salomão enviou a seguinte mensagem a Irão, rei de Tiro: peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai Davi, quando ele construiu o seu palácio. E aí no versículo 4 ele fala: estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor, nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. Então Salomão, ele conta para o rei de Tiro o que era preciso ser feito, o que ele faria, com aquelas especiarias que o rei poderia oferecer a ele. E ele diz: peço que seja como você fez com meu pai, quando você ofereceu ao meu pai. E aqui está o ponto da nossa conversa de hoje. As alianças que temos mantido, quais são elas? Será que temos mantido boas alianças? Ou será que nós temos mantido alianças erradas, alianças ruins? Aqui, essa aliança foi passada de pai para filho, um legado. Davi tinha uma aliança com o rei de Tiro, e por isso Salomão pôde ter esse tipo de conversa com o rei. Porque seu pai, ele tinha esse estreitamento. E o que eu quero dizer é: qual é a aliança que nós temos mantido que realmente é benéfica para nós, que realmente nos faz bem? Muitas das vezes nós não paramos para pensar nisso, em que aliança nós temos nos metido. Principalmente quando nós vamos tratar de assuntos que envolvem, seja a área financeira, seja até mesmo sentimental. Que tipo de aliança eu e você temos feito ultimamente? E não podemos fazer, irmãos, qualquer aliança, não é de qualquer jeito que é feita uma aliança. Mas tem que ser muito bem pensado, muito bem refletido. Vamos dar o exemplo aqui da aliança que é o casamento. Muitas pessoas, às vezes, não têm analisado bem antes de casar, realmente, se aquele casamento vai ser benéfico, se aquele casamento tem que ser realizado. Muitas pessoas andam preocupadas demais ou ansiosas demais com certas questões na área sentimental. E não deveria ser assim. Não deveria ter esse tipo de pensamento. Se você é de Deus, você precisa confiar em Deus. E Deus não quer que você se meta numa enrascada. Deus não quer que você se meta num problema que vai te trazer muitas dores de cabeça futuramente. O que Deus quer é que você mantenha a sua aliança em primeiro lugar com Ele. E esse é o ponto onde eu queria chegar hoje.
Muitas das vezes, meus amados, estamos nos esquecendo da aliança que temos, não com o rei de Tiro, mas com o rei dos reis, com o Senhor dos senhores. Ele pode nos oferecer aquilo que falta para nós construirmos algo na nossa vida. Assim como Salomão se aproxima do rei de Tiro e diz isso a ele, podemos hoje nos aproximarmos de Deus e conversar com ele. E ele nos oferecer as especiarias, a matéria-prima, tudo aquilo que precisamos para construir algo que seja proveitoso, para construir algo que seja duradouro, algo que vale a pena construir. Às vezes a gente tem esquecido, amados, que Deus é o dono de tudo, o dono de todas as coisas e Senhor de todas as coisas. E por nós esquecermos isso, muitas das vezes estamos nos metendo em enrascadas, em alianças erradas. Por isso, a convocação do nosso Deus hoje é para que possamos para que possamos reconhecer que a aliança com Ele, através de Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário, que a aliança que nós temos com Ele, deve ser mantida. Que a aliança que nós temos com Ele é o nosso legado, que deve ser passado para a próxima geração. Falo agora para os pais. Você pai, você mãe, deve passar essa aliança que você tem com Deus para seus filhos e para as próximas gerações, para que no momento de dificuldade ou de tribulação, eles percebam que essa aliança é mantida e da parte de Deus, Deus sempre vai ser fiel. E nós precisamos ser fiéis a Ele em todo momento. Nós precisamos renovar essa aliança constantemente. Falo isso porque muitas das pessoas se apegam a só aquele período na sua igreja onde eles participam do corpo e do sangue de Cristo. E logo nos outros dias se esquecem dessa aliança. Não podemos cair nessa armadilha do inimigo, do esquecimento, da superficialidade. Precisamos aprofundar mais a nossa aliança com Deus. E quando nós entrarmos em contato com Ele, falaremos com Ele e Ele vai nos oferecer todo o material que precisamos, seja para construir algo na nossa vida familiar, seja para construir algo na nossa vida financeira, sentimental, qualquer área da nossa vida. Deus nos oferece a matéria, o material, Deus nos oferece o produto, vamos construindo e sabemos que esse produto é de altíssima qualidade. A gente possa refletir mais sobre esse assunto. Tem mais coisa aqui dentro. Eu convido você a meditar mais nas Escrituras e a procurar na palavra de Deus sobre a aliança. Você vai perceber que é um assunto muito sério. Deus, obrigado por essa mensagem que o Senhor nos dá hoje. Mensagem de edificação, de renovação. Que possamos guardar no nosso coração e praticar, Deus. Precisamos manter a nossa aliança com o Senhor viva, plena, e assim vamos crescendo, de glória em glória, de fé em fé. Te agradeço em nome de Jesus e amém. Se você gostou desse conteúdo, já peço a você, deixa o seu gostei, tá? Compartilhe essa mensagem o máximo que você puder. Eu já aguardo você amanhã aqui no nosso devocional do Caminho da Adoração. Que Deus te abençoe.